Muito bem, seja bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 1. Hoje é a nossa 18ª aula. Nessa aula eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre algumas propriedades e exemplos relacionados aí ao conceito de continuidade. Mas antes de nós passarmos à parte das propriedades, eu gostaria de definir aí o conceito de continuidade à direita e continuidade à esquerda, tá? Nós vamos dizer que f é contínua à direita em A se o limite de f de x quando x tende a pela direita for igual a f de A. De modo análogo, nós vamos dizer que f é contínua à esquerda, em A, se o limite de f de x quando x tender a pela esquerda for igual a f de A. Veja que é a mesma definição que nós demos na aula passada, de um modo geral, de continuidade. Só que aqui no limite a gente colocava simplesmente x tendendo a A. E aqui nós estamos colocando ou x tendendo a A pela direita ou x tendendo a A pela esquerda. Nós vamos ver, por exemplo, como é esse caso aqui, da função f de x igual a raiz de x, que em alguns casos, a noção de continuidade de um determinado valor nem pode ser analisada de modo geral. No caso da raiz de x, eu não posso me aproximar do zero pela esquerda, porque essa função não está definida. Então, nesse caso da função raiz de x, por exemplo, eu só posso analisar a continuidade em zero pela direita. Então, essa noção acaba sendo importante aí nesses casos, Então, aqui, por exemplo, no caso da função raiz de x, nós já vimos em aulas anteriores que o limite de raiz de x quando x tende a zero pela direita é zero. E como zero é igual a raiz de zero, que é o f de zero, a gente conclui que essa função é contínua à direita. Tá? Não tenho como analisar a continuidade à esquerda, uma vez que ela não está definida. Então, tem alguns casos e alguns valores que estão presentes ali no domínio, que eu preciso da definição de continuidade à direita e à esquerda, tá? Porque eu nem posso falar na noção mais geral de continuidade. Nós vamos dizer que f é contínua em um determinado intervalo i, se f for contínua em todos os valores daquele intervalo, tá? Aqui eu separei um exemplo, onde nós temos a função f de x igual a 1 menos a raiz de 1 menos x quadrado, que é uma função definida no intervalo fechado de menos 1 até 1. De fato, a gente vê que o domínio aqui é esse intervalo, porque eu tenho que garantir que o que está dentro da raiz aqui seja maior ou igual que zero, e 1 menos x ao quadrado vai ser maior ou igual a zero, se o x for maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Tá? Bom, e nós vamos mostrar aqui que f é contínua em todo esse intervalo aqui. Para isso, primeiro nós vamos analisar a continuidade de um modo geral para valores a entre menos 1 e 1, e depois nós vamos analisar a continuidade nesse extremo aqui, mas aqui a gente só pode analisar a continuidade à direita, e nesse extremo aqui, e aqui a gente só pode analisar a continuidade à esquerda. Se ela for contínua para todo a dentro do intervalo, contínua à direita em menos 1, contínua à esquerda em 1, ela vai ser contínua em todo o intervalo. Bom, vamos começar então com A entre menos 1 e 1. Se A está entre menos 1 e 1, limite de f de x quando x tende a A, olha, como esse limite, esse aqui, os dois existem, eu posso aplicar a propriedade que limite da diferença é a diferença dos limites, limite de constante é a própria constante, está aqui. Aí aqui nós podemos aplicar aquela propriedade, que diz que se a gente tem uma função raiz aqui, a gente pode passar o limite aqui para dentro. Então, a limite da raiz é a raiz do limite. Aqui dentro nós temos um polinômio de grau 2, então a gente sabe que isso aqui vai para 1 menos a quadrado. Então, o limite de f de x quando x tende a A é igual a esse valor aqui, e esse valor, se você observar, é o f de A. Portanto, a gente acabou de concluir que a função é contínua para todo A, lá dentro do intervalo menos 1, 1. E aí, os outros dois casos, que é aqui no menos 1 e no 1, se nós considerarmos no menos 1 o limite à direita e no 1 o limite à esquerda, a análise é exatamente a mesma que nós fizemos aqui, no caso onde o A está entre menos 1 e 1. Só que aqui eu tenho que me restringir, aproximar de menos 1 pela direita e de 1 pela esquerda. Todos os limites envolvidos existem, eu posso aplicar as mesmas propriedades para concluir que esse limite aqui vai para 1, que é o próprio f de menos 1, portanto aqui ela é contínua à direita em menos 1, esse limite aqui vai para 1, que é o próprio f de 1,
e, portanto, ela é contínua à esquerda em 1. Conclusão, essa função então é contínua em todo o intervalo fechado menos 1, ok? Bom, vamos às propriedades agora, né, de continuidade. Se f e g são funções contínuas em A e C é uma constante, então nós podemos afirmar que as seguintes funções também são contínuas em A. A soma de contínuas, então, é contínua, a diferença de contínuas é contínua, produto de uma contínua por uma constante é contínuo, produto de duas contínuas é contínuo, quociente de contínuas também é contínuo, desde que g de A seja diferente de zero, tá bom? Então, como a gente vai reparar daqui a pouco nos exemplos a seguir, essas propriedades elas nos ajudam muito a analisar a continuidade de funções um pouco mais gerais, tá? Bom, nós podemos começar a ver isso já aqui nessas observações. Em aulas anteriores, a gente já provou que o limite de p de x quando x tende a A é igual a p de A, sempre que p de x é uma função polinomial. Né? Isso significa, então, que funções polinomiais são contínuas em todo o seu domínio, que isso aqui é exatamente a definição de continuidade da função p de x, tá certo? Bom, então, se a gente leva em consideração essa observação 1, de que funções polinomiais são contínuas em todo o seu domínio, né? E levamos em consideração também a propriedade E, que nos diz o seguinte, que o quociente de funções contínuas é uma função contínua desde que o denominador não se anule, né? Então a gente pode concluir facilmente que funções racionais são contínuas em todo o seu domínio. Por quê? Porque funções racionais elas são dadas pelo quociente de funções polinomiais e funções polinomiais são funções contínuas, tá? E aqui nós temos um teorema então um pouco mais abrangente, né, que diz que as seguintes funções são contínuas em seus domínios: as polinomiais, que nós já tínhamos provado, as racionais, que nós tínhamos provado agora há pouco, e essas outras 4 que nós não tínhamos provado, mas é possível de se demonstrar, nós não vamos fazer aqui. Então, funções exponenciais, funções raízes, funções trigonométricas e as suas inversas, e funções logarítmicas. Então, todas essas funções estão listadas aqui. É possível provar que elas são contínuas em seus respectivos domínios. E com isso, a gente pode brincar à vontade em relação à continuidade e deduzir continuidade de funções bem mais gerais. No exemplo 1 aqui, nós temos essa função f. Ela é uma função racional, porque é o quociente de dois polinômios, então ela é contínua em todo o seu domínio. Se você observar que o domínio de f nesse caso, né, é qualquer valor de x real, diferente de 5 terços, né, porque o 5 terços, quando eu jogo aqui, anula o denominador. Né? Então, f é contínua, né, em todos os reais, exceto em 5 terços. Já no exemplo 2, nós temos a função g de x, que é o quociente entre uma função polinomial e uma função raiz. Como nós vimos aqui anteriormente, olha, funções polinomiais e funções raiz são funções contínuas, né? Esse quociente vai ser contínuo, onde em zero aberta tem infinito, né? Que é o domínio aqui dessa função. Por que o domínio dela é zero aberta até infinito? Por conta dessa raiz de x aqui no denominador, tá ok? Bom, nesse exemplo aqui, né, nós temos a função f de x dada por ln de x mais tangente a menos 1 de x sobre x quadrado menos 1, e nós queremos determinar onde essa função é contínua. Então, nesse caso, nós devemos analisar, né, onde cada uma das funções envolvidas é contínua e depois aplicar as propriedades para concluir sobre a f. Então, por exemplo, nesse caso, ln de x é contínuo em todo o seu domínio. Qual que é o domínio da função ln? Zero aberta até infinito. Tangente a menos 1 é uma função trigonométrica inversa. Então, ela é contínua em todo o seu domínio, que é de menos infinito até infinito. X quadrado menos 1, uma função polinomial, é contínua em todo o seu domínio, que é de menos infinito até infinito. Então, veja, tendo em vista que ln é contínuo aqui, tangente menos 1 é contínuo aqui, né? A gente pode concluir que o numerador vai ser contínuo aonde? Em zero aberta até infinito, ok? Pois o numerador aqui é a soma de funções contínuas. Então, como ln é contínuo de zero aberta até infinito, tangente menos 1 de x é contínuo em qualquer lugar, em particular também, né? Zero aberta até infinito,
a soma vai ser contínua em zero aberto até infinito. O denominador também é uma função contínua em zero aberto até infinito, porque é uma função polinomial, então é contínua onde eu quiser. E aí a única restrição que nós temos que impor aqui é que o denominador aqui não pode se anular, né? Então aqui, além da gente considerar o intervalo aqui zero aberto até infinito, nós temos que evitar o 1, né? Que o 1 está aqui dentro e anula o denominador. Então veja aqui, ó, soma de contínuos é contínua, então a gente conclui que o numerador é contínuo em zero aberto até infinito, que é a soma de duas contínuas. Denominador também é contínuo aqui em zero até infinito. E aí nós temos que lembrar então, né, que para aplicar a propriedade que o quociente de contínuos é contínuo, o denominador não pode se anular. Então o último passo é excluir aqui quem? O 1, porque ele anula o denominador. Então, essa função f vai ser contínua por ser o quociente de contínuos, né? Nessa união de intervalos aqui, de 0 até 1, aberto, união com 1 até infinito, aberto aqui também no 1, ok? Então tivemos que evitar o 1 porque ele anulava o denominador. E esta restrição de 0 até infinito aqui foi para garantir simultaneamente a continuidade, né, das funções envolvidas aí, da função ln, tangente a menos 1, e x² menos 1. Essa e essa não tinha muita restrição, porque elas eram contínuas aí em menos infinito até infinito. Mas a ln de x acabou nos causando uma restrição aqui, né, porque o domínio dela é simplesmente de zero aberto até infinito. Conclusão, então, a f é contínua aqui nessa união de dois intervalos. O último exemplo da aula de hoje, né? Calcular o limite de 2 seno x sobre 5 mais cosseno x quando x tende a π. Então veja, se você tentar utilizar, né, as noções que nós vimos de limite para calcular esse limite aqui, você vai ver que você vai ficar bem perdido e não é nada trivial calcular esse limite aqui usando a definição de limite ou as propriedades que nós vimos aí. Mas se a gente para e analisa um pouquinho mais, essa função que aqui está, nós vamos ver que ela é contínua. Por quê? Porque seno x é uma função contínua porque é trigonométrica, né? Então, seno é contínuo em π. Vezes 2, que é uma constante, continua sendo contínua. Cosseno x é uma trigonométrica, é contínua. Mais uma constante que é contínua também, então dá contínuo. Numerador contínuo em π, denominador contínuo em π. E o denominador não se anula, porque o cosseno de π é menos 1 e menos 1 mais 5 é 4. Então, eu posso aplicar a propriedade de que o quociente dessas duas funções aqui, que é 2 seno x e 5 mais cosseno x, é contínuo em π. E aí fica fácil calcular esse limite, né? Limite, então, de 2 seno x sobre 5 mais cosseno x quando x tende a π. Como isso aqui é uma função contínua, vai ser ela avaliada em π. Então, vai dar 2 seno π sobre 5 mais cosseno π. Aqui vai ser 2 vezes 0. Cosseno π aqui é menos 1, então 2 vezes 0 sobre 5 menos 1, que vai dar 0. Então veja, um limite que teoricamente, né, seria difícil da gente calcular, usando a continuidade dessa função aqui em π, né, e nós concluímos a continuidade dela, né, por meio das propriedades, nós concluímos facilmente que esse limite aqui vai dar 0. Tá joia, gente? Então vou ficando por aqui mais uma vez. Continuem estudando aí, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, até mais.